Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, como a semana passada, por conta que nós fomos para João Pessoas, na Tremescla lá, né? A gente vai fazer a semana 2 hoje, do alimento diário, que não liberamos, não teve reunião semana passada, né? E amanhã semana 3. A gente vai em dose dupla, mas hoje é semana 2, tá certo? E que tem como título Oração para que Deus abra a porta à palavra. Vamos repetir? Oração para que Deus abra a porta à palavra. Amém? Senhor Jesus, Senhor, somos te gratos. Mais uma oportunidade de estarmos aqui para ouvir o Senhor falar. Fala abundantemente. Limpa meu coração. Ó Senhor Jesus, para sair aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Senhor Jesus, ó, que toda essa esfera seja permeada, ó, com o Espírito. Senhor, possamos exercitar aquilo que já está dentro de nós. Senhor Jesus, possamos ver as coisas lá do alto, não na esfera terrena, onde nós confundimos e não temos visão clara, mas do alto nós podemos ter. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu falar. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, o versículo para ler com oração dessa mensagem, irmãos, é Colossenses capítulo 4. Se os irmãos puderem abrir aí, Colossenses capítulo 4. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículos 2 em diante, certo? 2 ao 4. Vamos ler o versículo 2? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Amém. Senhor Jesus, esse foi o versículo sugerido do alimento diário para nós orarmos, lermos esse versículo. E ele começa, irmãos, com uma palavra muito forte: perseverar. Perseverar é você nunca desistir, é você cair e continuar, é você persistir. Aí, em quê? Aqui está em quê? Ele diz em quê? Na oração, amém? Na oração, irmãos. A gente tem costume de ir para os dois extremos na oração. A gente ora e não recebe, a gente para. E quando a gente recebe, a gente para. Não é para parar nem quando não chegou ainda aquilo que você está pedindo, e nem quando, né, ele já chegou. Aqui é perseverar na oração. E a oração que ele estava pedindo aqui era algo muito mais forte do que os nossos desejos pessoais. É para que Deus pudesse abrir porta à palavra, irmãos. Esse é o nosso diferencial, vida da igreja, onde nós temos a realidade de orar em cima dos encargos do Senhor, e não apenas, não quer dizer que eu não preciso, eu preciso orar por mim e pelas minhas necessidades, mas a principal aqui é orar pelos encargos do Senhor. Por isso que ele seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que tem que ser feita, né? E lá em Mateus também diz que quando a gente busca as coisas do Senhor, em primeiro lugar, as demais coisas vos acrescentarão. Então você vê muitos pedidos de orações aí afora, mas
Ninguém ora assim, ora para que fulano ganhe mais visão da revelação de Deus, né? A gente vai, ora, sair para as ruas pedindo, posso orar por você? O que é que você deseja? Saúde, família, né? Vários outros pedidos. Você consegue ver que é muito coisas pessoais, é coisas para você, porque nós, irmãos, somos muito egoístas. Eu não estou dizendo que nós não podemos pedir oração por nós mesmos, mas Paulo, em primeiro lugar, ele pediu para abrir portas à palavra. Vamos ler novamente isso agora, dando uma mastigadinha mais forte aqui, ó. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Já vou tocar também nessa palavra vigiando. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Você percebe que ele jogou um pedido do encargo geral, né? Orar pela palavra, orai também por mim. Não é isso que ele falou aqui, ó? Suplicar ao mesmo tempo também por nós. Ele se incluiu. Para que Deus nos abra porta à palavra. A finalidade, falarmos do mistério de Cristo. Nós temos, irmãos, conhecemos, né? Na vida da igreja a gente sabe esse ensinamento, que o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Aqui ele pediu por qual deles? Aqui ele pediu pelo mistério de Cristo. Isso, a igreja. Você vê que a visão é muito mais alargada, irmãos. De uma pessoa que não pede apenas para as suas coisas. Mas a finalidade é essa. Nossas orações, eu vou me incluir. Não precisa você responder, você com Deus. Ela inclui esse sentimento que Paulo está falando, orar pelas necessidades do Senhor, em primeiro lugar, e depois vir a sua. A gente muitas vezes se pega, né, orando muito mais pelas nossas coisas. Quando a gente acorda, Senhor, vou dizer aqui, exceto, hoje eu não posso dizer mais isso não. Hoje esse pensamento, esse sentimento dos ceapistas deve ser também os nossos. Eles acordam orando, Senhor, me dá palavra para falar, uma boa palavra ao cansado. Aí eu vou me expor. Será que eu faço isso? Ou eu peço logo me acordar, Senhor, guarda o meu dia, as minhas coisas, está entendendo? Algo muito trazendo para a minha necessidade pessoal, aquilo que eu estou mais precisando. A gente possa aprender com essa oração. Sim, precisamos perseverar na oração, mas primeiramente ao encargo do Senhor. E se você olhar a oração tão famosa, conhecida, do Pai Nosso, não pede nada para você, não pede nada para você, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Então é sempre algo de um encargo geral. E eu pergunto, quem nessa terra, eu estou falando dos cristãos, que tem, sem medo de errar, essa consciência de a gente orar pela necessidade do Senhor? Como o salmista orou, né? Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Nós somos egoístas por natureza, porque a gente, quando está bom, a gente está bem, né? E às vezes esquece do Senhor. Mas a palavra inicial é persevera. Se isso ainda não tinha chegado até nós, que agora tenha chegado. Para que a gente perceba que a gente precisa orar sem cessar. Toco muito nessas questões de oração, porque toda vez que se fala dessa palavra orar, é para você não ficar apenas em uma oração. É orar sem cessar, perseverar na oração, né? Tem outros lá, né? Orar a todo tempo. Os versículos são esses. Estou lembrando aqui, né?
Se você lembrar algum outro aí, pode dizer. Né? Senhor Jesus. Mas veja que toda vez que se fala de oração, ele não fala que você pare. Então, perseverar, o irmão toca no alimento diário, é persistir. Até quando? Quando receber? Não. Quando não receber? Não. Em todo tempo e lugar. Precisamos perseverar. Esse é o encargo. Vamos orar. E Paulo, né, pedindo aqui, ele pedia para o Senhor, como ele diz aqui, para que Deus nos abra a porta à palavra, que é o tema dessa semana, né? Semana 2. Com o fim, né, de falarmos do mistério de Cristo. Quem, irmãos, pode falar desse mistério? Não estou dizendo isso com soberba, não. Mas você vê grupos cristãos fora, os que têm essa visão da vida da igreja, orar dessa maneira, irmãos? Pelo mistério de Cristo. Talvez até mesmo nem saiba o que é o mistério de Cristo. Então, a gente tem uma visão privilegiada, irmãos. E uma condição também privilegiada. Porque Deus abre a palavra para nós. Porque o importante para Deus é que a gente faça a vontade dEle. A gente precisa, como o Romanos fala, né, conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Voltando aqui, no primeiro versículo do capítulo 4, versículo 2, a outra palavra é vigiando. O irmão compartilha. O que é que você entende por vigiar? É esperar, é aguardar. Essa o nosso sentido de estarmos aqui. É amanhã no partir do pão mais ainda, porque nós estamos aguardando a volta do Senhor. Se o Senhor não voltasse, era vã a nossa fé e aqui a gente não estava fazendo nada. Paulo até relata isso aí. Irmãos, nós não estamos brincando de crente, de cristãos. Nós estamos esperando a volta do Senhor. E isso deve ser nortear todos nós, irmãos, todos nós. Nós estamos numa caminhada, nós estamos aqui, não por causa que é um ponto de encontro muito bom, onde a gente vê os irmãos, se alegra dos irmãos, louva junto, desfruta junto, não só por conta disso, mas porque nós temos a certeza que aquele que foi, disse que ia voltar. E ele disse, e não tardará. Só que não é meu tempo, é o tempo dele. Então tudo isso, irmão, vigiar, diz o sentido que a gente precisa aguardar. Como Pedro diz, não só esperar a volta, mas muito mais apressar a volta do Senhor. Pedro não fala isso? Livro de Pedro. Então tudo isso, irmãos, a gente vai ganhando e vai seguindo a vida da igreja, mas perseverando. Então, se a gente não deve apenas esperar, mas apressar, Mateus já nos falou isso, né? Mateus 16, 24, se eu não me engano. Deixa eu abrir lá, deixa eu ver se é isso mesmo. Pregar o evangelho do reino. Cadê? Ó Senhor Jesus, Mateus. É 16, 24 ou 24, 16, você vê. Eu acho que é 24, 16, né? 24, 16, cadê? 24, 14, isso mesmo, muito obrigado aí pela justa cooperação. Então veja, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Ponto, acabou o versículo, não foi? Aí onde que está, irmãos? Como a Bíblia é muito detalhada. Se ele acabasse aqui, deixava muita margem para a gente saber, não saber o que é que ele queria. Mas ele conclui dizendo, então virá o fim. Então eu pergunto, diante desse versículo, o fim depende de Deus ou de nós? De nós. Então agora eu vou entrar propriamente na mensagem. Irmãos, o que está acontecendo hoje é que os irmãos estão apressando a volta do Senhor, porque será pregado este evangelho do reino a todas as nações. Se é muito, se é pouco, não sei aí fora.
mas que está sendo pregado e tem chegado a muitas nações. Esse evangelho do reino tem. Aqui no Alimento Diário o irmão compartilha. Será que esse tempo que vocês param uma pessoa para orar por ela, dá tempo de pregar o evangelho do reino para ela? Certamente não. Não tem. Não dá tempo. Muito mal, né? Você, né? Fala ali que Jesus ama a pessoa, né? Que quer ver ela junto para reinar com a gente e tal, mas ela não está ali muito entendendo a coisa. Mas se você deixar, essa é o irmão fala, a importância, né? Da literatura. Um livro na mão dela, ela pode pegar. Esse foi o meu testemunho. Esse foi o meu testemunho. Eu falei, eu vou dizer aqui para você que tem alguém que não viu ainda. Eu já tinha crido no Senhor, mas eu não fazia parte da vida da igreja. E o irmão pagava, chegava para mim a assinatura do Alimento Diário. Todo mês chegava lá o Alimento Diário. Do jeitinho que ele chegava, eu botava lá. E fui fazendo aquela pilha, fazendo e deixando lá. E eu não gostava de ler. Não gostava de ler. Né? Aí, certo dia, eu não estava fazendo nada, eu peguei o livro. Peguei na sorte do Senhor, na providência do Senhor. Puxei um ali e comecei a ler. E aquilo foi me interessando. Vendo de outro jeito. Acabou o primeiro livrinho. Peguei um outro livrinho. Estava lá a pilha. E isso me encorajou a vir para a vida da igreja. Irmãos, se o Senhor voltar hoje, e a gente sabe desse versículo, Ele quer encontrar a gente fazendo o quê? Assistindo novela? Um jogo para quem gosta? Não que seja proibido, mas Ele quer nos encontrar fazendo assim. Assim é que Ele tá querendo. Então, o nosso sentimento é entrar nesse rio, mergulhar nesse rio para fazer o que alguns, quem tem tempo integral, fazem. Mas pode fazer por hora, né? Ali na padaria, ali na farmácia, onde você for, aonde quer. Nós podemos perguntar às pessoas, posso orar por você? E a gente começa a levar. E se possível, deixa alguma coisa na mão. Porque se o Senhor volta nessa era, irmãos, esses que estão fazendo assim, quando Ele encontrar, eles serão arrebatados. Aí, nesse meio termo, quem vai pregar o evangelho, hein? O Espírito, né, vai deixar o homem, né, e os que foram arrebatados, amém. Quem vai fazer a obra agora vai ser o livro. Que com mais tempo, como eu, comecei a ver, e aquilo mudou a minha visão de ver, né? Porque eu me reunia num grupo cristão, e aí comecei a ver mais coisas. E isso, né? Você decola, irmãos. Aí a coisa começa. Porque você vê em realidade aquilo que é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino e a Bíblia não são meras livros de informações, são livros de vida. Ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, tomar essa palavra apenas para conhecimento, ela pode empancar, pode não gerar vida para você, mas se você praticar ela no espírito e na vida, você vai gerar vida não só em você, mas primeiramente em você e também nas pessoas. Pode ter certeza, porque a palavra não volta vazia. É uma espada de dois gumes que ela vai para o outro, mas também vai para você. Experiência todo mundo já diz isso. E a minha também não é diferente da de vocês. Ao pregar para pessoas, eu ganho. Ao pregar para alguém, ou tentar apacentar alguém, eu termino sendo apacentado. Mais ou menos isso aí. Ó Senhor Jesus. Então, vamos apressar a volta do Senhor? Os irmãos dizem sim, amém? Quem está fazendo, né? A gente precisa fazer. Ó Senhor Jesus. Então, tudo isso, irmãos, leva-nos a ver que a gente não pode parar. Esse encargo que hoje está sendo difundido, né? Passado para a gente, ele não pode mais parar. E eu digo, não para mais, irmãos, não para mais. Porque isso tem gerado muita vida nas igrejas, muita alegria nas igrejas, tem levado pessoas a
a saírem de um caminho que estava pensando em se suicidar. Por uma simples frase, posso orar por você e as pessoas. Hoje, novamente, eu contactei essa vizinha daqui, e ela, sem querer, saiu da boca. Você vê como o inimigo é interessante. Ela disse, mas Deus vai me dar condição para eu ir para uma igreja. Aí eu disse, se você não tem aqui vizinha, aí ela se tocou, né? Estou falando da forma que ela conhece, né? Aí disse, é mesmo. Mas aí, o doutor, desculpa, mas eu tenho um menino para tomar conta. E se sua filha não toma conta dela, não, é aqui, ou qualquer coisa ela vai para lá. As pessoas, irmãos, querem Deus, mas não vão buscar Deus. E muitas vezes, Deus chega na porta dela, dando a mão. Eu não estou falando que porque isso são ruins, não, irmãos, é porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Porque eu e você estamos aqui. Porque eu e você sai às ruas. Porque eu e você faz essas coisas, irmãos. Porque o Cristo já está dentro de nós, irmãos. O Alimento Diário fala, Cristo é a escada. Os anjos que Jacó viu, estava subindo e descendo, e não viu a gente subindo e descendo, não? Não, porque a gente já está em Cristo. Nós já estamos em Cristo. Então, é que Paulo falou, o que eu recebi, eu também vos entreguei. Nós temos que passar aquilo que recebemos. Não é por dinheiro, mas é por amor às pessoas, para que elas, não só nós reinamos, mas que elas também reinam conosco. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E o que leva a crer que nós estamos no final do tempo, do fim do tempo? Primeiro, esse evangelho está sendo pregado de tal forma, mais maciçamente do que todos os períodos, principalmente da vida da igreja. O evangelho da graça, eu creio que já alcançou toda a terra, eu creio. Mas o evangelho do reino não alcançou ainda, não alcançou. E quem são esses que Deus pode contar, irmão, se não for nós? Que vimos, como a gente compartilhou agora, essa realidade de não orar apenas para as nossas necessidades, mas para a necessidade do Senhor. A gente consegue ver nas nossas orações que a gente ora pelos encargos do Senhor, para aquilo que Deus quer que faça. E quando isso acontece, Deus abençoa, Deus faz o milagre nas pessoas e em nós também. Então, a igreja que foi louvada por Deus, a única, irmãos, a única que foi louvada por Deus na sua totalidade, foi em Filadélfia. Porque ela tinha uma porta aberta. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Mas essa igreja tem pouca força. Não importa, irmão, se tem pouco ou se tem muita. Importa se você tem o Senhor como cabeça da igreja. Aí você vai ver que você tem força. E ela só guardava duas coisas, que é a principal: o nome e a palavra. Queira sim, queira não, nós guardamos o nome e a palavra. E essa palavra é que faz a obra. É a palavra de Deus que faz a obra. Senhor Jesus, aí eu vou entrar um pouco ainda, porque também é um testemunho meu, sobre a imersão. O irmão também fala no Alimento Diário. Irmãos, eu já li o Alimento Diário. Toda semana eu li o Alimento Diário. E ele é muito bom, eu continuo lendo. Mas depois da imersão, que é nada mais, nada menos do que um resumão do dia e do Alimento Diário em si, e volto novamente para o Alimento Diário, irmãos, parece que a palavra solta, irmão. Né? As letras soltas, você consegue ver mais coisa. E isso tem mudado o meu modo até de ir para os versículos agora. Porque tem ganho uma visão mais ampla, simplesmente por uma folhinha, que os irmãos estão chamando folhinha de ouro. Folhinha de ouro. É tudo que eu preciso, irmão, dessa folhinha de ouro que está contida, né, na explicação do Alimento Diário, que eu já lia e não reclamava, mas agora porque pulou para a folhinha, alguém pode reclamar, é a mesma coisa. É um resumo do Alimento Diário, isso aqui, ó. E diariamente. E quando ele fala imergir,
é exatamente você estar sempre em contato com a palavra. E é essa o meu testemunho, que mesmo lendo o alimento diário, quando eu lia da forma tradicional, eu dizia, pronto, já li o dia de hoje e guarda aqui. E quando, não sei se é a experiência dos que liberam, né? Quando a gente cavava mais, é quando a gente ia liberar. É a experiência, né, Ian? Fazia isso aí. Quando eu sabia que era eu, aí eu cavava mais. Quando não era, é Ian que vai liberar, eu vou ficar calado, vou ficar parado aqui. Parece que me acomoda. A gente fazia isso, né? E hoje, o que estou fazendo? Todo dia uma porção. Todo dia imergindo. Todo dia em contato com a palavra. Todo dia falando. Irmãos, é isso que está sendo a diferença. Amém. É essa a diferença que dá apenas você estar imerso na palavra. Todo dia um pouquinho. E é interessante, agora eu não estou lendo mais primeiramente o alimento diário, eu estou lendo primeiramente a imersão. Aí depois da imersão, aí eu vou para o alimento diário. Irmão, eu estou falando a minha experiência. E eu creio que quem está fazendo isso também está ganhando. Talvez igual a mim ou mais do que eu. É isso o encorajamento que o irmão dá. Vamos imergir na palavra. Vamos fazer isso. Todos os dias, né? A gente está hoje na reunião de oração, fazendo lá entre 10 e 20 minutos, a gente faz uma leitura da imersão e os irmãos compartilham. Irmão, tem irmãs que nunca falavam, hoje já estão falando. Já estão compartilhando, já estão ali. E ainda mais, se faltava palavras para fazer a oração, agora, irmão, tem uma enxurrada de palavras para você ler. Aquele sentimento começa a brotar e você termina. Não tem como você não sair daquilo que você leu. Não tem como. Termina saindo aquilo que você leu. Né? A gente cantou agora, vou voar como asas de águia. Né? Você ora dessa mesma forma. Senhor, leva essa pessoa, né, para voar comigo. Olha aí, comigo, com asas de águia. Vamos fazer ela ver do lado alto. Se eu conseguir sair daqui do chão, eu vou conseguir ver como Deus vê. Porque Deus não vê da esfera terrena, Deus vê da esfera celestial. E Ele está dizendo, sobe. Vamos subir. Não sobe para aqui, sobe para aqui. Senhor Jesus. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Ó Senhor Jesus. Versículos... Oh, Senhor Jesus. A partir do versículo 33 diz assim: não é novidade para nenhum de nós dizer ou sentir que o Senhor está às portas, irmão, de voltar. Está às portas. E aqui é dito assim, ó: estais de sobreaviso, vigiai e orai. Você está de sobreaviso, irmãos. Vigiai e orai. Quem vigia está sempre na expectativa. Vai vir ou não vai vir? Vai ter ou não vai ter? Está sempre ali, nessa expectativa. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, irmãos. Nenhum de nós sabemos o tempo, quando vai ser. Então, exatamente, porque se eu soubesse o tempo, eu ia esperar para chegar na véspera e vou orar na véspera. É isso ou não é? Olha, checa aí o homem natural, se não é isso que você ia fazer. Você já tem viagem marcada, ou já teve viagem marcada, para tanto, lá para o final do ano, você soube no início do ano, e você só veio aprontar uma semana, estou botando muito, viu? Uma semana ou um dia antes. E quando chega no dia, você ainda falta coisa. É desse jeito, meu irmão. Não vamos esperar, vamos remir o tempo, vamos aproveitar toda e qualquer oportunidade, irmãos. Senhor Jesus, é para dizer para nós mesmos, eu não sei se eu atravessar a rua ali, o Senhor vai voltar. Na hora que eu sair daqui, o Senhor vai voltar. Eu tenho que estar sempre pensando, o Senhor vai voltar. Então, isso é que é emergir, é você estar sempre tocando nas coisas do Senhor, sempre pensando nas coisas do Senhor. E a imersão faz isso. Quando você começa a ler, você... sem sentir, irmãos, eu estou falando isso por experiência, sem sentir, você está fazendo algo que você leu. Isso é muito bom, que você está sempre em contato com a palavra, está sempre em contato com a palavra. Isso aí está ganhando, pelo menos a mim, muito. Aí ele diz assim: e como um homem que se ausenta do país, deixa a sua casa popular. 35. Vigiai, pois, Mateus
13:35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Você não sabe, irmãos. A gente tem prenúncio. Os discípulos chegaram, Senhor, quando será a tua volta? Ele disse alguns sinais, disse? Sinais ele disse, mas ele não disse quando. Mas a gente tem um sinal. O evangelho está sendo pregado em todas as nações, irmãos. O evangelho do reino está sendo pregado. Em países que a gente nunca pensava que podia entrar. Já tem gente lá. Pouquinho, mas tem. Mas já entrou. Ele não disse se todas as nações, né? Senhor Jesus. Versículo 36. Para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Você lembra de alguma passagem bíblica que o Senhor voltou, tinha 5 dormindo? Aliás, tinha 10 dormindo. Só que 5 estavam preparadas e 5 não. Ainda bem que fez 50% aí. Irmão, você quer estar do qual lado? Das 5 que estavam preparadas ou as 5 que não estavam? Estava sempre dizendo, não, amanhã eu vou fazer imersão, viu? Amanhã eu faço. Amanhã já é outro dia. E o irmão compartilhou uma mensagem, quase foi na live que ele compartilhou agora, quinta-feira, né? Que quando o Senhor mandou no deserto eles comeram o maná e que não aproveitasse nada, que no outro dia ele dava novinho, e alguns aproveitaram e, para surpresa, no outro dia estava podre. Esse maná, né, pode ser aqui, ó. Todo dia tem algo novinho para você desfrutar. Logo na segunda-feira já tem maná para você comer. E o irmão explicou o que era maná. É algo que é um pão, vou dizer do meu jeito, eu não sei se é assim, né? Que não tem gosto. Mas quando você come, ele tem o gosto que você está pensando. Se for feijoada, você está comendo ali feijoada. Se for uma coisa lá, sei lá, outra coisa aí, feijão com arroz, ele faz isso, irmão. Isso tem o gosto de Deus. Tem gosto de Deus. E você é permeado com isso. Senhor Jesus. Eu não estou querendo dizer aqui que isso ou isso substitui a Bíblia. Jamais vai substituir. Jamais vai substituir. Mas tem a pitada de você ir para a Bíblia. Porque é isso que eu faço. Quando eu vejo os versículos que vou lá, o que o irmão explicou aqui está bem mastigadinho. Fica até melhor de eu ver. Senhor Jesus. Versículo 37. O que, porém, vos digo a todos. Agora ele generalizou. Vigiai. Irmãos, será que essa palavra ela não foi tão enfatizada aqui? Porque a gente precisa disso mesmo. Precisa disso. Né? Vou repetir o versículo mais devagar. O que, porém, vos digo não é só para mim, irmãos. Diga a todos. Vigiai. O que é vigiar? É você estar sempre tocando na palavra, sempre querendo ouvir alguma coisa, né? Sempre estar ali movido por aquilo. Senhor Jesus, é isso que eu preciso, né? Que estou precisando, e muito, e muito, e muito. Então a palavra, irmão, é que norteia todas as coisas. E como o irmão fala, o que é a palavra profética? É uma palavra de direção, é uma palavra do momento. Daquilo que você está precisando. A palavra que Deus deu para eles não comer, ou melhor, não guardar nada do maná que caía, era a palavra do momento. Amanhã eu te dou uma novinha, nem se preocupe. Vai vir uma alimentação bem fresquinha. É isso que a gente precisa. Está sempre esperando no Senhor. Tem a de hoje, mas amanhã tem mais. E amanhã tem mais, e amanhã tem mais. E sempre, todo dia tem uma porção. Todo dia tem algo para a gente comer e se entremesclar na palavra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então esse texto que eu quis ler aqui foi mostrando essa questão de vigiar. Mas Pedro diz uma coisa. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Ó Senhor Jesus. Versículos, vou ver aqui que eu anotei. Ó Senhor Jesus. 8 e 9. 5, 8 e 9. Amém. Senhor Jesus. Aqui ele diz assim, ó, Pedro fala, sede sóbrios,
Antes de dizer ser vigilante, ele diz ser de sóbrios. O que é ser sóbrio? É você estar com noção de todas as coisas ao seu redor. Cristiano, ser de sóbrios. Eu preciso ser sóbrio. Eu preciso saber, entender o que Deus quer querendo na era hoje. A gente sabe, primeira coisa, está encabeçado por Ele. E quando você está encabeçado por Ele, não tem como, você nem precisa se esforçar. Você vai fazer a vontade dEle. É ou não é? Se você estiver encabeçado por Ele, não precisa se esforçar. Você vai fazer a vontade dEle. Naturalmente você vai fazer a vontade dEle. Então, antes mesmo de dizer que precisa ser vigilante, ele diz, sede sóbrios e vigilante. Então, eu tenho que estar atento às coisas que me arrodeiam, e vou ser mais específico. Ao falar que você está recebendo ao seu redor, vigilando. Para saber se esse falar está vindo ou não de Deus. Se for, ele edifica. Se não for, não edifica. Se for, ele dá paz. Se não for, não dá paz. Senhor Jesus. E se de uma forma geral você quiser saber, veja se a palavra está se cumprindo. E se a palavra estiver se cumprindo, esse falar vem de Deus. Esse falar vem de Deus. Não é aquela famosas profecias, né? Deus está me dizendo. Não é essa profecia. Deus está fazendo. Ele não só está dizendo, ele está fazendo. Senhor Jesus, então esse ponto aqui, ser de sóbrios e vigilantes, porque a gente precisa disso. Nós somos, irmãos, hoje, está muito claro, os trabalhadores da última hora. Ou você tem dúvida ainda que você é trabalhador da última hora? Esse número grande, né, de irmãos que estão se doando, né? Fala na imersão de hoje, Deus é amor, Deus é doação, e amor é doação. Né? Se levantando como um exército santo, desde crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, e muitos adultos e outros anciões também. O Senhor levantando um exército. A profecia de Salmo 110, se formando, cairão como um orvalho, vindo do céu. E pessoas se gerando. Irmãos, quem pode fazer isso se não for Deus? A palavra de Deus faz. A palavra faz. E se você crê, ela vai operar em você. Porque é dito lá em Tessalonicenses, já decorei o versículo, né? Que ela opera eficazmente. Isso é, para o propósito determinado. Mas é nos que creem. Porque você pode até receber essa palavra, você pode até ouvir essa palavra. Mas se você não crê, ela não opera. Não opera em nada, opera, mas não eficazmente. Mas se você crê, ela opera eficazmente. E é por isso que tantos milagres têm acontecido. Porque quando os irmãos oram, eles oram a palavra rema atual que está sendo falada ali. Né? Senhor Jesus. Aí vem, né? Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Talvez seja porque a gente ora para os nossos bens. E o livro de Tiago diz, né? Você pede, mas você pede mal. Pedir para se esbanjar os seus deleites. E o evangelho do reino não é para você algo que você tem que pedir. É para o reino. Agora, não tem como você pedir para o reino, não vir também para você. Mas a gente é egoísta e pede isso apenas para a gente. Não é assim. Senhor Jesus. É esse entendimento que Paulo pede lá em Colossenses, né? Voltando lá, Senhor Jesus, Colossenses, cadê Colossenses? Capítulo 4, a gente estava lá, versículo 4, tá vendo? Depois que ele pediu para abrir porta pela palavra, né? Ele diz assim, para que eu o manifeste como devo fazer. Ah, Paulo tão instruído, não sabia? Não, irmãos, essas coisas você tem que pedir direção a Deus. E hoje quem dá essa direção é a palavra profética, irmãos. É a palavra profética que dá a direção. Em que rumo tomar? É a nuvem. Quando ela sai,
Pode ser que eu tenha armado ali a tenda agora. Mas, rapaz, terminei de armar um sacrifício desse. Vai ter que sair, vai. Vamos seguir a nuvem. É seguir a nuvem, irmãos. Vamos seguir. Então, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos, versículo 5 não está aqui, mas eu vou ler. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, irmãos. Não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade. Certa vez um irmão comerciante disse numa reunião aqui de serviço: irmãos, quando o irmão entra no ambiente, né, que ele trabalha lá, o irmão não, um freguês, né, um cliente, ele não pode perder a chance, ele tem que sair com alguma coisa. Essa oportunidade, vamos trazer agora para a palavra, nessa mesma linha. Se Deus colocou alguém perto de você, no onde for, no trabalho, em casa, aonde for, não perca a oportunidade, fale do Senhor para ele. Até porque os dias são maus. E está muito próximo do Senhor voltar. E o que a gente precisa é aproveitar as oportunidades. É remir o tempo. É remir o tempo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso tudo, irmãos, é algo que a gente precisa. Tudo isso que eu estou falando, eu creio que todo mundo aqui já sabe, irmãos. Mas assim, sempre é bom que a gente ouça, né? E assim, eu vou me aperfeiçoar. Vamos dizer, você está praticando isso. Vamos me aperfeiçoar, vamos fazer mais. Colossenses ainda, capítulo 1. Agora eu vou falar para os que falam a palavra de Deus. Irmão, você viu que ele pediu aqui sabedoria para colocar palavras, para que ele saiba falar às pessoas. Esse não só os de fora, mas também os de dentro. E aqui, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo... Deixa eu ver se eu notei aqui. Ó Senhor Jesus. 9, né? Isso mesmo, 9. Amém. Por esta razão, também nós, desde os dias... era um pouquinho antes. Essa aqui eu queria depois, um pouquinho antes. Senhor Jesus. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Guarda essa palavra aqui. Pela palavra da verdade do Evangelho. Que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Guarda aqui, irmãos. Quando a palavra da verdade chega, isso é um outro meio de você ver se a palavra é de Deus. Se ela está produzindo fruto e está crescendo. Se você estiver acompanhando, você vai ver que a palavra tem chegado e tem frutificado e tem crescido, irmãos. Mas nos que creem. Então veja que aqui ele estava falando isso. Tal acontece entre vós, isso é Paulo escrevendo, carta para Colossenses. Desde o dia em que ouvistes e... Leia comigo. E entendestes, irmão. Você entendeu o recado? É como se dissesse assim, você entendeu o recado? Então vamos fazer. A graça de Deus na verdade. E segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras era o irmão, talvez o irmão responsável ali, né? Que Paulo mesmo não teve em Colossos. Paulo mandava a carta para Epáfras. E Epáfras, olha o que ele fazia. Nosso amado conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, falava exatamente o que Paulo falava, irmãos. Sem querer colocar ingredientes ali. Ele tinha uma linha. O que? Falar o que Paulo falava. Por isso que os tessalonicenses foram abençoados. Porque eles ouviram falar de um homem, Paulo, mas entenderam que não era apenas de homem. A palavra era como, em verdade, era a palavra de Deus. Era essa palavra. E aqui, o fiel ministro, ele não tem nada de acrescentar nada, não. Eu sou conhecido aqui em Campina Grande, e é que me chama disso às vezes, né? Que eu sou muito ligado ao que eu estou lendo. Talvez seja por conta disso aqui. Fiel ministro.
Eu digo, eu não sou um compositor. O que compositor faz? Uma música. Eu sou o cantor. Dá para entender? Eu pego prontinho e passo. Eu pego prontinho e passo. Irmãos, o meu feijão de arroz é isso, eu estou vivendo até hoje na vida da igreja. E isso basta para mim. Ai, Deus não dá revelação para mim? Dá, não. Dá. Mas eu prefiro falar a que vem de Deus. Ah, e a que você recebe não é de Deus? É. Mas a que Deus, no momento, é essa que a gente tem recebido. Senhor Jesus. Então, é isso, irmãos, que a gente fala. Aí ele diz assim, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito e tal, né? O 9 que Alvo falou. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Irmãos, precisamos orar um pelos outros. Eu vou dizer aqui uma coisa, até pedir. Oremos para aqueles irmãos, no meu ver, precipitado, nos deixaram, quero crer dessa forma, temporariamente, para que o Senhor mostre. Como a gente viu na oração, a gente precisa ser perseverante. Isso é, não peça só uma vez, peça uma, duas, para aqueles que se afastaram, irmãos, vamos pedir. Carece de oração, não só eles como eu, mas vamos dizer, entre aspas, que eu não larguei o testemunho, mas eles, por um momento, por um motivo ou outro, o deixaram. Ora por eles, irmãos. Se lembra, bota na tua lista. Ora por eles, não deixe passar. Ore por esses irmãos. Ore por esses irmãos. São irmãos, né, nossos. Né? Amém. Senhor Jesus. Vou encerrar aqui para dar tempo para os irmãos compartilhar um pouquinho também. Então, assim, a fim de viveres de modo digno do Senhor, versículo 16, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mais uma vez, frutificando em toda boa obra. Sabe o que acontece, irmãos? É que quando essa palavra, ela está na linha que Deus está falando, ela gera fruto, irmãos. Dá fruto. É a lavagem de água pela palavra. É a lavagem de água pela palavra. Que tira aquele entulho e chegou agora a hora de a gente obedecer a Deus. Por isso precisamos só ser duas coisas, irmãos: simples e obedientes. E esse é o lema de hoje, né, do encargo atual. Vamos ser como crianças, ouvir e praticar. Eu vi aqui os adolescentes hoje ali fazendo, vou voar aí fazendo. Aí eu não tenho coragem de fazer, mas eles têm. Eu não tenho coragem de entrar ali no bar, atrapalhar, na minha visão, uma pessoa que está ali fazendo alguma coisa e dizer, eu posso orar por você? Eu digo, não vou não, ele está ocupado. Vamos tirar o conceito. A Bíblia, ela não é regra de conduta. Se eu usar a Bíblia só para me aprender, só para ensinamentos em cima de doutrinas, eu não vou avançar muito. Pode ter certeza. Não que você não deve aprender, mas ela tem que ser gerada para a vida. Foi o que o Senhor reclamou aquele lá. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Então, não reclamou que ele não ia, eles iam. Mas não era para ter vida, porque se for para ter vida, você vai frutificar. E isso você pode olhar em você mesmo. Se você estiver frutificando, é porque essa palavra é de Deus. Essa que você está comendo é de Deus. Mas se você não tiver, geralmente quem não está criticando, está reclamando, está vendo diferente, de outra forma. Mas vamos seguir o Senhor. Vamos ser aquele como Epáfras, ser fiel ministro de Cristo. E Deus vai lhe abençoar. Tem muito mais coisa, mas vou parar por aqui para dar tempo aos irmãos compartilhar, tá bom? Amém? Vamos fazer pequenos grupos. 10 minutos dá tempo aí, depois os irmãos quiserem, vem para aqui. Jesus é o Senhor. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz da vida dissipar, toda
toda treva, toda morte. O pecado é ego forte, e a lei que sim que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao ver sua luz me expor. Como filho sou cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor. Me cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com o Espírito ungiu, ministério me confiou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumpri-lo se vazio, muito submisso. Glória e honra não cobiço, deixo meu orgulho vir. Faz de mim, Senhor, o servo que expresse a Deus aqui, que eu negue sempre a mim, tome a cruz e siga a ti, coma da palavra sã, seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja viva o reino, que muito breve há de vir. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor, me cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor, me cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo
útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso eu aqui servir ao Deus grandioso, rico, ministério precioso, vida, espírito levar e dispensar. Faz, Senhor, meu encargo aumentar, pois é grande a seara e desejo cooperar. Ó Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso ao Senhor meu ser, meus bens dar todos. Rico, ministério precioso, vou apenas ofertar do que é seu. Você, seu administrador fiel, minha vida lhe consagro, dou-lhe tudo que é meu. Ó Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Atento a teu falar, Senhor, persigo cada passo teu, aquilo que ficou pra trás não importa mais. Se tu fores meu, em ti firmando meu olhar, sublime fazes meu andar. Aceito tudo, mas perder nada vou temer. Se eu te ganhar, o teu caminho é salvação, é confiar em tua mão, é esquecer de tudo o que não tem futuro.
destino é conhecer, o meu desejo é prosseguir. O meu destino é conhecer, o meu desejo é prosseguir. O meu destino é conhecer. Amém? Quem quiser compartilhar direto, pode vir, viu? Amém? Amém, amém. Senhor Jesus, amém. Eu estava compartilhando ali no grupo, né? Que realmente essa palavra, ela não é uma palavra que traz morte ou nada desse tipo, mas realmente ela traz a vida de Deus para nós, né? E eu estava vendo ali, né? Eu fui no grupo onde só tinha adolescente, eu fiz, Senhor Jesus, será que eles vão ganhar alguma coisa? Porque eu, quando era mais novo, eu nem prestava atenção no que estava sendo falado. Mas eles ganharam mais pontos que eu. Eles compartilhando, disse, rapaz, é verdade. Eu tinha esquecido disso. E mostrando, né, que realmente a gente precisa ser simples. A gente precisa ser simples e ouvir atentamente o que o Senhor quer falar conosco. E o Senhor, Ele não fala por meio de enigmas, de nada. É uma palavra viva. A gente não é uma coisa que vai sentir ou qualquer coisa do tipo. É simples, você pega essa palavra e faz a imersão. Quando você faz a imersão nessa palavra, automaticamente o Senhor te mostra o que Ele quer. Ele começa a te encabeçar, mostra qual é a vontade dEle. E quando você souber a vontade dEle, você vai conseguir falar o que o irmão estava falando. Não orar pelas minhas necessidades, porque você vai ver que sua necessidade é pequena em comparado com a relação do Senhor. E você vai entender que quando você faz a vontade dEle, automaticamente Ele faz a sua vontade também, se estiver alinhado com a dEle. Porque imagina, se eu estiver sendo um com Cristo, então meu sentimento, meus propósitos vai ser o mesmo que o dEle. Então, automaticamente, o que eu sentir vai ser realizado, porque é Cristo que vai fazer, porque meu pensamento vai estar alinhado com o dele, né? E aqui eu vi que realmente é isso que o Senhor tem mostrado, né? Que com meus adolescentes, porque eles são simples, o Senhor vai voltar. Então, que possamos entrar no ritmo dos adolescentes, entrar no ritmo dos céus. Eles não estão vendo a visão terrenal, eles não estão vendo os problemas que existem. Simplesmente eles são simples e obedientes à palavra. E ele entende que essa palavra realmente faz a obra na vida dele. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor, que palavra rica, né? Eu toquei muito no ponto, assim, né? Da imersão na palavra, né? E o encabeçamento de Cristo, né? O irmão tinha compartilhado, né? Que eu toquei muito assim, quando a gente é encabeçado por Cristo, a gente está exercendo autoridade ali, né? E quando as pessoas veem a gente fazendo essas coisas, elas querem fazer também. Não porque nossa capacidade, não porque a gente está fazendo aquilo, não porque a gente deu uma explicação, mas porque Deus está exercendo autoridade ali, né? Então, essa palavra tem que estar nos encabeçando para levar as pessoas a serem encabeçadas por Cristo. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, esse versículo aqui de Marcos 13 é uma advertência para nós. O Senhor fala, vigiai. Vigiai. Irmãos, vigiai. Como é que nós temos vivido a nossa vida? Será que a minha vida tem sido vigiar? E sabe o que eu toco muito nisso? Porque como é que você vai vigiar uma coisa se está tudo escuro? Não tem como você vigiar. Você vai estar cego. Mas, irmãos, a Bíblia fala que a palavra que nós estamos recebendo, a palavra profética, é uma palavra que dá luz para dias tenebrosos.
os tempos em que nós estamos vivendo são dias tenebrosos. E como é que a gente vai vigiar? Desfrutando, imergindo nessa palavra. Senhor Jesus, eu toco muito, irmãos, que a gente precisa, esse falar que o Senhor está dando para nós hoje é rico demais, sabe? E assim, quando a gente fala o falar atual, o falar do momento que o Senhor está dando, irmãos, não é que o falar que a gente recebeu até aqui não valeu de nada, nem foi bom, nem foi frutífero, não. Mas sabe, irmãos, o meu falar hoje para a Esther com 3 anos não vai ser o mesmo quando ela tiver maior. Então, louvado seja o Senhor que o Senhor está dando esse falar para nós. Sabe o que indica que nós crescemos? Podemos achar que não, mas nós crescemos. E o Senhor hoje está nos dando um falar que é um falar de maturidade. Sabe o que é um falar que nos torna filhos maduros? Para que é o filho maduro? Para herdar o reino que há de vir. Então, irmãos, vamos aproveitar e nos jogar nesse rio. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, porque o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Louvado seja o Senhor. E é assim que a gente vigia. Quanto mais a gente está imerso nessa palavra, mais a luz brilha para nós. E o Senhor vai me mostrar o que é que há em mim que precisa ser removido, como também vai me ajudar a brilhar para as pessoas. E a vontade do Senhor é feita. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Eu ganhei muito na imersão de hoje, só queria ler esse ponto aqui que eu ganhei. Deus é amor e é doação. Ele se doou totalmente a nós. Seu maior ato de doação foi sacrificar seu único filho por nós. Devemos tudo a Ele. Quando eu desfrutei dessa palavra, irmãos, eu vi que eu sou devedor ao Senhor. Porque Ele deu seu único filho por mim e por vocês. E isso, irmão, nada que eu venha fazer para o Senhor é comparado ao que Ele fez por mim. Esse é que é amor. Então que o Senhor possa gerar esse amor em mim, para me doar, né? Não só pelos irmãos que estão aqui, mas por aqueles que precisam receber essa palavra. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor tem falado muito para mim esses dias sobre sermos simples e obedientes. Quando eu estava falando ali no grupo, eu e Heloísa e o irmão Ricardo, quando a gente chegou aqui, a gente foi orar por 3 grupos. Foi uma senhora que o irmão Ricardo abordou, um grupo de adolescentes e outra mulher com 2 filhos. E aí Elô pegou e falou assim para mim: Esté, ora, sendo que eu não orei. Pense no arrependimento de não ter orado. E quando o irmão pegou e falou aqui, o ceapista, ele disse que temos que ser simples e obedientes. E é justamente isso. Se o Senhor está mandando a gente ir, então vai. Independente do que você está sentindo. Tem uma parte do hino que se chama A Rua é a Cura, que tem uma parte que fala: meus sentimentos não vão me impedir de alcançar os seus. E muitas vezes, quando a gente vai abordar as pessoas na rua, como posso orar por você, a gente fica muito tímido e não quer orar. Por exemplo, como o irmão Ricardo aqui também falou, que às vezes o pessoal está ocupado e a gente não quer ir lá atrapalhar. Mas o Senhor nos dá o sentimento de orar por eles e a gente não vai, mas a gente tem que ir. A palavra de Deus pede para a gente pregar o evangelho do reino. Se Ele está mandando a gente ir orar pelas pessoas, então vá. É simplesmente ir, ser simples e obedientes. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Meteário, né, de quinta-feira falou sobre remir o tempo, né? O irmão também falou. E aí, né, a gente começando a ler, né? E aí o alimentário veio explicar pra gente o que é remir o tempo. E aí, né, ele vai falar que remir o tempo é resgatar um tempo com um preço a pagar. E aí ele fala, né, que esse preço às vezes pode ser passar vergonha, né? Receber muitos nãos.
Ó, Senhor Jesus, já sei que o dia é hoje. E aí, né, a gente começou a orar pelas pessoas. E aí o Senhor começou a provar meu coração, né? Aí começou as pessoas, não, não, não. E aí eu fui mexer de novo. E o elementário não parou para ir, né? E falou assim, mas isso é irrelevante, porque vamos continuar remindo o tempo. Senhor Jesus, sabe, irmãos, às vezes a gente tem medo do não, né? Às vezes a gente tem medo de passar vergonha. Senhor, mas a palavra profeta está falando isso. A gente tem que remir o tempo. Então a gente não tem o que fazer, tem que remir o tempo. Senhor Jesus, remir o tempo, irmãos. É pregar o evangelho, é orar pelas pessoas. Senhor Jesus, fazer imersão, remir o tempo. Senhor, que tarde maravilhosa a gente teve hoje, né? A gente fez imersão, gritos de guerra. Isso é remir o tempo, irmãos. A gente está apressando a volta do Senhor. A gente está aproveitando o tempo. Senhor Jesus, que realmente a gente possa, irmãos, remir o tempo mais. Ó Senhor Jesus, porque é só remir o tempo que a gente vai trazer o Senhor de volta. Amém. Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu acho que falar do Senhor nessa noite para nós pode ser resumido em 2 palavras, irmãos. Se sairmos aqui nessa noite cientes de 2 palavras, que essas 2 palavras podem nos impactar bastante: orar e vigiar. Orar e vigiar. Irmãos, e assim como eu fui exposto, né? Porque são 2 coisas que, confesso aos irmãos, eu tenho deixado a desejar no meu viver cristão. Quando o irmão fala em orar, o irmão trouxe a passagem lá de Lucas, né? Onde o Senhor, ele dá um modelo, um padrão para nós orarmos. E nessa noite eu pude ver como eu tenho sido egoísta, irmãos, e como nós somos egoístas, e muitas vezes até nós oramos, mas sempre oramos pelas nossas necessidades, né? Onde tem coisas mais importantes, que são as coisas do Senhor, que fica para segundo plano. E quando a gente ora a oração do Senhor, quando a gente olha a oração que o Senhor nos ensinou, não que nós devêssemos usar de vã repetição, Pai nosso que estás no céu, mas aquilo é um padrão, irmão, mostrando que em primeiro lugar vem a necessidade do Senhor e depois vem as nossas necessidades. A gente não pode, irmãos, inverter as ordens. A necessidade do Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas. E o segundo ponto é com relação a vigiar, irmãos. Sabe o que é ser vigilante, irmãos? É estar sóbrio, é estar atento, apercebido de tudo que está acontecendo, irmãos. Toda a cristandade, todos os irmãos, eles são cientes de que a volta do Senhor é iminente. Todos os grupos cristãos que existem hoje, eles falam, se existe uma unanimidade entre os cristãos, é essa com relação à proximidade da volta do Senhor. E é um momento que nós precisamos estar mais vigilantes, irmãos, mais apercebidos. Irmãos, é incrível como o inimigo ele tem tomado o nosso tempo. Ele tem usurpado o nosso tempo, ele tem absorvido, nos distraído com tanta coisa, né? Coisas até, digamos assim, legítimas, trabalho, família e tantas outras coisas, né, irmãos? Celular. E assim, irmãos, o Senhor é tão misericordioso, né, que Ele tem intensificado esse falar para nós. Orar e vigiar, irmãos. Orar e vigiar. Precisamos colocar isso em prática no nosso viver para nós não sermos surpreendidos, irmãos. O Senhor está já, né? Bem-aventurado aquele quando o Senhor voltar, achar fazendo assim, preocupado com as coisas do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, alguns avisos aqui. Hoje nós tivemos aqui a primeira experiência, né, da prática da casa dos adolescentes, né? Segunda já, né? Amém. A segunda experiência. E assim, quando eu cheguei, eu até tomei um susto, a quantidade de adolescentes, de jovens aí já estavam tudo pegando fogo. E aí a gente já estava fazendo isso, irmão, praticando isso, porque de fato é um mover atual. Os irmãos têm tido muito boas experiências com relação a essa prática e que isso torne-se rotina entre nós, né? Louvado seja o Senhor. Estava o irmão Ricardo aqui, o irmão Alfredo, né? Participaram, a irmã Adriana, junto com os adolescentes. Já saíram um pouquinho aqui, ruminaram, imergiram, e a experiência dos adolescentes foi maravilhosa. No dia 30/9, irmãos, vai
esse final de semana, na verdade, é o antepenúltimo final de semana nosso reunindo nesse local. Daqui a 2 semanas, nós estaremos no nosso local de reunião, né? Louvado seja o Senhor, né? Parece que não ia chegar, mas chegou. Louvado seja o Senhor. Então, os irmãos estão com encargo, no dia 30/9, os jovens vão estar saindo nessas imediações, batendo porta, orando pelas pessoas, pregando o evangelho e até nos apresentando para essas pessoas, né? Já faz em média de uns 3 ou 4 meses que nós estamos aqui, 2 meses, né, Roceni? E talvez as pessoas nem saibam que nós estamos aqui como um grupo cristão, né, pregando o evangelho, e aí vai ter uma oportunidade, meio que já no final da nossa estadia aqui, mas sempre é tempo, né? Isso, e os irmãos estão com o encargo de bater porta, se for o caso, e já apresentar o endereço do nosso novo local de reunião, para que as pessoas possam ser convidadas a estar reunindo conosco. Louvado seja o Senhor. Então, 30/9, Júlio só vai determinar se o horário é pela manhã ou pela tarde, mas a data já está certa, 30/9, pregação do Evangelho aqui nas imediações desse local. Amém? E no dia 7 de outubro, irmãos, notem aí na agenda de vocês, 7 de outubro, um sábado, às 17 horas, vamos tocar fogo naquele local novo ali, abençoar, né, santificar, para a partir de então, recebermos os irmãos para congregarmos ali. Vai ser uma virada de chave, tenho certeza disso, né, nas nossas reuniões. Louvado seja o Senhor. Então está vindo um grupo de irmãos bem considerável de João Pessoa e de algumas outras localidades para estar nos prestigiando no dia 7 às 17 horas, a nossa reabertura do local de reunião da igreja em Campina Grande. Local próprio, né? Louvado seja o Senhor. Nunca deixou de ser, né? E amanhã, irmãos, é a nossa festa, né? A festa ao Senhor. Sejamos assim, venhamos cheios de expectativas, 9 horas da manhã. Amanhã teremos a oferta, os irmãos também venham preparados. Apesar da gente estar concluindo, graças ao Senhor, o local lá, mas a gente ainda está precisando do coração dos irmãos nas ofertas. Ainda tem conta para pagar. Um bom tempo com contas para pagar. Né? Louvado seja o Senhor. Então, amanhã, 9 horas, estejamos todos aqui para celebrar uma festa ao Senhor. Amém? Chamar aqui o amado irmão Ian para abençoar a nossa noite com sua oração. Oração de poder. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ser esses, Senhor, que ouvem o Teu falar, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ser sóbrios, Senhor Jesus, Senhor, vigilantes, Senhor Jesus, Senhor, mas reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade, por isso dependemos de Ti, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, ó Senhor Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, seja com o resto do nosso dia, Senhor, abençoa cada irmão, ó Senhor Jesus, Senhor, também abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, desde já, Senhor, visita cada um deles, ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ser como Paulo, Senhor, está algemado, Senhor, por tal sentimento, Senhor Jesus, Senhor, algemado pela Tua igreja, Senhor, abençoa-nos, Senhor, ó Senhor Jesus.